E para falar mais sobre esse assunto, Denise, está conosco o jurista Gilson Dipp, ex-ministro do STJ. Ministro, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aí. Prazer é nosso. Ministro, do ponto de vista técnico e legal dessas mensagens, isso pode ser usado contra a Lava Jato? Os advogados de Lula, por exemplo, podem usar essas informações para tentar anular o julgamento? De que ponto de vista essas mensagens têm questões legais? Qual a análise que o senhor faz disso? Bom, dois aspectos. Em primeiro lugar, este vazamento, que foi a coisa de 30 dias, pelas notícias que se lê, e não dizem respeito a essas últimas invasões de hackers nos telefones do ministro e muito menos do desembargador Abel Gomes. E depois nós temos que ver o conteúdo dessas mensagens pelo Telegram. O conteúdo, pelo que eu li, e olha que eu li bastante sobre as notícias de ontem e de hoje, ninguém contestou o conteúdo dessas mensagens. Nem a Força Tarefa, nem o ministro da Justiça. Apenas disseram que elas não representam nada demais. Ponto. O que se viu é um diálogo, e vários diálogos, entre o Estado juiz e o Estado acusação. Entre o juiz e o Ministério Público. Sobre troca de opiniões, aconselhamentos, etc, etc. Uma relação dessas, num processo penal, só se pode dar nos autos do processo, com a devida publicidade, com a transparência, obedecendo a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Há, no mínimo, uma séria irregularidade que poderá ter, e já tem, efeitos sociais turbulentos e que poderá, no âmbito jurídico, e aí a questão é mais complexa porque no âmbito jurídico está se tratando de provas, de nulidades, de atos lícitos ou ilícitos, poderá ter consequências, sim, apesar de haver já a confirmação da sentença pelo Tribunal da Quarta Região e pela Quinta Turma do STJ. Mas a defesa do ex-presidente Lula vem arguindo essas questões há muito tempo. E são as mesmas. A competência, a suspeição e os efeitos políticos da decisão. Se isso possa ter um reflexo na Lava Jato ou na sentença de Lula, será discutido no âmbito jurídico. Agora, tudo é possível, inclusive por manifestação do Supremo Tribunal Federal, que pode tudo, e que ainda não julgou o recurso extraordinário do ex-presidente. Estamos numa situação caótica, grave, e quem não disser que essa situação não é grave, né, está olvidando do termo constitucional, da ética republicana e da isenção do sistema judiciário. Juiz, defesa, acusação. Denise. Agora, a ministra Denise, quem está falando, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Como o senhor colocou, e nós já tivemos essa constatação, por enquanto não houve desmentido, tanto por parte dos procuradores como do juiz Sérgio Moro, que ele falou que nem lembra muito das conversas, mas de um lado você tem o crime do hacker, né, que buscou as informações de forma irregular. Agora, pela conversa que foi divulgada até agora, o senhor vê irregularidade também em termos de procedimento do juiz Sérgio Moro e procuradores, é isso? Denise, não pode haver esse tipo de conversas entre o juiz e o Ministério Público e a acusação que atua no processo, nesse processo. É impossível ter um diálogo de um juiz com um procurador que acusa nesse processo dessa forma e nos termos que foi colocado. Senão, o judiciário perde autonomia, independência e isenção. Nós não estamos tratando de conversa entre amigos, não. Nós estamos tratando de um processo em que houve uma acusação e uma condenação a pena de prisão.
E esses diálogos, que são diálogos processuais, que dizem respeito ao mérito, só se poderiam dar nos autos do processo. Não é achar que tem algo ou não demais. Não poderia ter diálogo nenhum nesse sentido. Ministro, só para... Eu fui juiz quase 30 anos. Nunca conversei fora dos autos, nem com defesa, nem com acusação. Ministro, só para a gente fechar, claro que essa é uma questão de tecnologia, uma mensagem de celulares, enfim, mas imaginemos que estejamos numa época em que só temos telefone. E muitas vezes a gente sabe, se é uma gravação que não é autorizada pela justiça, não tem valor legal. Tudo bem, pode ser imoral, mas não tem valor legal. É mais ou menos o que acontece nesse caso ou não? Pode ser. Isso é outro aspecto. Veja bem, é a primeira vez que eu li que o Ministério Público utiliza-se a seu favor daquela teoria do fruto da árvore envenenada. Ou seja, uma prova ilícita não pode ser aplicada ou utilizada contra ele, Ministério Público. É a primeira vez que eu vejo isso na vida. Sempre isso foi uma alegação e uma defesa dos réus em relação a provas ilícitas produzidas contra eles. Vejam a inversão de valores. Agora o Ministério Público diz, a prova é ilícita, eu não sou culpado. Não pode ser utilizado contra mim. Isso vai ter consequências, sim, Tiago. Vai ter consequências no Conselho Nacional do Ministério Público, não tenho a menor dúvida. Vai ter consequências sociais. A Procuradoria-Geral da República vai ter que se manifestar de uma maneira ou de outra, porque se trata da força-tarefa, que é a força mais visível do Ministério Público brasileiro. E nós estamos tratando isso como vazamento, como diálogo, como interceptação, e não vendo que no conteúdo desses diálogos, que não poderiam ter ocorrido, tem sim posições que podem interferir tanto no processo, como até podem ter interferido, ou pelo menos tentativa de interferência, nas próprias eleições presidenciais. Então é muito grave, é muito sério. Eu fico perplexo, surpreso e, digamos assim, até muito indisposto a falar sobre isso, porque até conheço todos os personagens. Ministro Gilson Dipp, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido a Jovem Pan e boa semana de trabalho para o senhor. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Um abraço para vocês. Denise.